Shalom Vraha! Pergunte ao Rabino, perguntas do nosso grupo Amigos da ONG e a pergunta do nosso querido Bruno. Shalom, bom dia Rav. No âmbito da Parashá Kitavô, tem alguma explicação no nível Remes, Derash e Sod para as primícias serem levadas no cesto e por que o sacerdote tomar o cesto da mão e balançar? Essa informação sobre balançar é trazida entre parênteses na edição Gutnik do Rumash. Shalom Vraha. Shalom Ubraha. Então, todo assunto, tudo que é ligado ao Bet HaMikdash, ele deve ser entendido da seguinte forma. Mas agora é um detalhe importante. Quando o profeta antigo tinha que trazer alguma coisa para baixo, tinha que trazer uma profecia para baixo, Hashem pedia para ele fazer uma ação. Nós estamos no mundo da ação. Para trazer alguma coisa do mundo espiritual para cá, nós temos que fazer uma ação. Então, um exemplo que eu dou sempre, Moshe Rabbeinu, na hora que Hashem queria transformar a terra do Egito em piolhos. Então, Hashem falou para Moshe pegar a terra do Egito e jogar para cima e ela vai virar piolhos. Moshe falou, não posso jogar essa terra para cima porque quando eu salvei a vida de um judeu, que eu tive que matar o soldado egípcio que estava tentando assassinar ele, eu enterrei aquele soldado egípcio na terra, então essa terra me protegeu. Então eu não quero ser ingrato com a terra. Hashem, Deus, ele poderia ter falado, então vamos fazer a terra do Egito virar piolhos, sem precisar fazer essa ação. Mas não tem como. Então Hashem falou para ele, então pede para o seu irmão, para Arão, para ele jogar essa terra para cima. Ou no caso do rio Nilus, a primeira praga, que Hashem falou para Moshe dar uma cajadada no rio para o rio se tornar sangue. Moshe falou, não posso dar uma cajadada nesse rio, porque quando eu era pequenininho, um neném de 3 meses, minha mãe me colocou numa cestinha nele e assim veio a filha do faraó e me salvou. Se eu não tivesse sido colocado nesse rio, não estaria hoje aqui. Então Hashem poderia ter falado para ele, vamos transformar o rio em sangue sem cajadada. Mas Hashem falou, não tem como fazer isso sem cajadada, tem que... Então pede para Arão, para o seu irmão, para ele dar a cajadada. Quer dizer, tem que ter uma ação no mundo da ação. Por meio dessa ação, você vai trazer a fartura, a abundância lá de cima. Então, todo o segredo que está por trás do mandamento dos Bikurim é que Hashem ele pede para nós recebemos a terra de Israel presente de Hashem. E recebemos a terra já com árvores, com frutas, e todo ano essas árvores dão frutas. Então, a primeira fruta que nasce, se colocava um sinalzinho nela, está escrita a palavra gume. O gume hoje é traduzido como borracha, mas não era borracha, era alguma fitinha que se colocava nessa primeira fruta. Então a pessoa tinha muitas árvores, a primeira fruta de cada árvore ele ia levar para o Bet HaMikdash. Então a gente entende sozinho que ele não tinha como carregar tudo isso na mão. A Torá não precisa te falar para colocar na cesta. Isso que a Torá te fala para colocar na cesta, então já está te indicando alguma coisa. Porque o pshat é que a pessoa sozinha vai colocar isso numa cesta. Não tem outro jeito. Ele vai levar várias frutas, não tem como ele carregar isso na mão. Então, por que a Torá pede para ele colocar na cesta? Então a gente vai para o lado sod, que aqui vai ser esse lado da ação, no mundo da ação, para trazer a fartura lá de cima. O motivo do mandamento dos Bikurim é para desenvolver a nossa gratidão. Ou seja, você pega o exemplo de Moshe Rabbeinu naquelas 2 pragas. Moshe Rabbeinu, por natureza, ele já era uma pessoa grata. Hashem não precisou falar para ele. Ele falou para Hashem. Imagina, o próprio Deus pede para você dar uma cajadada no rio. Ele fala, não vou ser ingrato com esse mineral, com essa água que é uma coisa mineral. Hashem pede para ele jogar a terra do Egito para cima. Ele fala, não vou ser ingrato com essa terra que é uma coisa mineral. Então, o Moshe Rabbeinu, por natureza, ele já tinha essa gratidão. Agora, nós, pessoas mais simples,
nós temos que desenvolver a gratidão. E como a gente desenvolve a gratidão, nós recebemos a terra de Hashem de graça, com as árvores já plantadas, com as casas já construídas. Então nós vamos levar a primeira fruta de cada árvore, vamos levar para o Bet HaMikdash em agradecimento a isso que Hashem nos deu a terra, em agradecimento a isso que Hashem nos deu as árvores, em agradecimento a isso que as árvores deram frutas. E a gente tem que colocar na cesta, que isso é um absurdo, porque você sozinha entenderia que não tem como levar sem a cesta. Até para fazer uma compra de umas laranjas no supermercado, você já precisa de uma cesta. Então imagina aqui a quantidade de frutas que a pessoa levava, quantidade de árvores que eles tinham. E aí diz o Rebbe que essa cesta, as frutas e a cesta, vai ser feito esse ritual do Cohen levantar, chacoalhar, todo esse ritual que é feito uma ação no mundo da ação, para te trazer lá de cima a abundância, para te trazer lá de cima que você vai ter muitas frutas, você vai ter muitas riquezas, muita abundância. Então, para que isso aconteça, nós precisamos de luzes e receptáculos. Não adianta você ter somente as luzes, está decretado lá em cima, Rosh Hashanah, que você vai ganhar 1 milhão. Então, agora, cadê o receptáculo? O que você vai fazer para trazer esse 1 milhão para baixo? Então, você vai ter que fazer um trabalho, alguma coisa, um receptáculo para trazer essa abundância, essa fartura lá de cima. E a cesta ela vai representar o receptáculo, e as frutas vão representar as luzes, e é feito todo esse ritual, toda essa ação no mundo da ação, para trazer a fartura lá de cima. No mérito disso, que nós estamos sendo gratos pelo que já recebemos, então você deixa Hashem feliz e ele fica com vontade de te dar muito mais. Isso é o que está por trás. Por isso a Torá fala, você tem que ter o receptáculo também. Ou seja, assim, nós estamos próximos à festa de Rosh Hashanah. E agora em Rosh Hashanah vai ser decretado para você que você vai ter muitos milhões. Aí, como você vai trazer esses muitos milhões lá de cima aqui para baixo? Aí você tem que fazer os receptáculos. Então a Torá te fala, você tem que ter a cesta. Se você não tem a cesta, você não tem como colocar as frutas. Então as frutas no Sod, elas vão representar as luzes, e a cesta vai representar os receptáculos. Isso que você vai entregar para o Cohen, que Hashem ele pede para você, para dar essa tzedakah para essa pessoa que está cuidando dos assuntos dele, que nesse caso seria o Cohen no Mishkan, no Bet HaMikdash, e esse ato material de você levar essa cesta para o Cohen, aí o Cohen vai levantar, vai chacoalhar, tudo isso é a cajadada. Tudo isso é a ação material no mundo material para te trazer aqui para baixo essa fartura. Segunda pergunta do nosso querido Bruno. Shabbat Shalom, bom dia. Rav, com relação ao processo, a processar um judeu no tribunal civil, essa regra se aplica a processos, a processar uma empresa que tem judeu como sócio? E se esse judeu não quiser se submeter ou comparecer ao tribunal rabínico, então todos nós... desculpa, terminou aqui. O processo, se a empresa tem como sócio um judeu e essa empresa está sendo processada, e se esse judeu não quiser se submeter ou comparecer ao tribunal rabínico, como que fica, Abba? Sim, então assim, um dos 10 mandamentos é que é proibido roubar. Os 10 mandamentos, eles são os mandamentos mais graves da Torá, porque cada um deles vai ter um aspecto dele que vai ser pena de morte. Então, no não roubar, se a pessoa ele sequestra alguém, então é o máximo do não roubar, então lá é pena de morte. Mas o não roubar contém que a pessoa não pode roubar dinheiro de alguém. E quando você leva alguém para o tribunal civil, e esse tribunal civil vai fazer um julgamento de acordo com a lei do país, e vamos dizer que pela Torá a pessoa não deveria pagar tudo
tudo aquilo que o Tribunal Civil está cobrando dele. Então, você está assaltando essa pessoa. Isso que você está levando ele para o Tribunal Civil, isso é um assalto. Proibido roubar, você está roubando ele, porque o Tribunal Civil vai dar para ele uma multa, vamos dizer assim, vai obrigar ele a te pagar, mais do que pela Torá, ele seria obrigado a te pagar. Aí, isso já não é justiça, isso já é um assalto. Então, em primeiro lugar, a gente já, quando faz um negócio, judeus que trabalham com judeus, não é fácil. Não é fácil. Não pensa que só porque alguém é judeu, automaticamente isso é símbolo de honestidade. Não é fácil trabalhar com judeu também. E isso a Guimarães já nos conta. A Guimarães fala que é mais fácil você trabalhar com Ismael, lá com o árabe da época, do que com o judeu. Eu acho que é onde entra negócios, né? Junto. Onde entra o negócio é perigoso. Então a Torá nos obriga sempre a fazer um contrato. Você não pode fazer um investimento sem fazer um contrato com testemunhas, 2 testemunhas. Isso é uma obrigação da Torá. Então, se você emprestou dinheiro, você investiu o seu dinheiro e não tem nada por escrito, aí é um problema. Então, o que vai acontecer? Nós já fazemos o contrato, que nesse contrato vamos acrescentar que qualquer problema que tiver nessa sociedade, ele vai ser resolvido no tribunal rabínico. E aí a gente começa o negócio e os dois se desentendem. E isso aqui na comunidade judaica não é uma coisa tão difícil de acontecer, de 2 sócios se desentenderem. Aí eles vão para o tribunal rabínico. No tribunal, já participei de julgamentos desses. No tribunal, eu não fui o Dayan, que eu fujo dessas coisas. Assim, eu sou rabino de casamentos e o tribunal julgamentos. É julgamentos. Então, é o contrário do que a gente... Nós estamos no educacional, nós estamos na paz. No lado bom do judaísmo, né? Então, mas tive que ir lá acompanhar alguém. E quando começa o Din Torah, os rabinos são 3 juízes rabínicos, eles deixam claro, eles perguntam para a pessoa, se você quer fazer o julgamento aqui, em primeiro lugar assume que o que a gente determinar no final você tem que aceitar. Porque se você não vai aceitar, a gente não te faz o julgamento. Então, vamos dizer assim, ou que ele não aceitou, ou que ele aceitou, mas depois não quis fazer o que os rabinos determinaram. Esse tribunal rabínico, em alguns casos, eles dão direito à pessoa de processar o outro no tribunal civil. Então aconteceu um caso desses no Lubavitch. Tinha o Rebbe anterior de Chabad, o Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak. Ele tinha uma biblioteca com Sidur do Baal Shem Tov, com livros assim raríssimos, manuscritos e coisas que não tinha lugar nenhum, que todo museu queria muito ter esses livros, que não tinha, só tinha aquele exemplar no mundo. E o Rebbe tinha 3 filhas, o Rebbe anterior. As 3 filhas se casaram. Uma filha se casou depois, no Holocausto, ela e o marido foram assassinados pelos nazistas. A outra filha se casou com o Rebbe de Lubavitch, com o nosso Rebbe, e outra filha se casou com o Rabino Gurari, um grande rabino. Eu estive no minyan dele lá em New York, rezei com ele várias vezes. Então, esse casal, o Rabino Gurari e a filha do Rebbe anterior, eles tiveram um filho, chamava Berele, e o Berele, ele escorregou um pouco, assim, deu uma escorregada. Acontece nas melhores famílias. Um amigo meu que estudou comigo na Yeshiva, menino assim que a gente estava na mesma mesa estudando, ele se chama Ehrentreu. Então, esse Ehrentreu me contou que ele estava estudando no 770. Chegou o Berele para ele e falou: avisa todos os meninos para subirem na biblioteca, vamos colocar todos os livros em caixas. Os meninos entenderam que é alguma coisa que o Rebbe pediu, não pode ser que é um assalto. Então eles subiram,
o Berle já levou lá as caixas e colocaram todos os livros em caixas e tinha um caminhão esperando do lado de fora. Os meninos carregaram, imagina, todo mundo parou de estudar, uns 100 meninos na Yeshiva, para participar desse assalto sem saber que está acontecendo um assalto. Colocaram os livros nos caminhões, no outro dia descobriram que isso era um assalto. E o Berle, ele vendeu os livros para museus e vendeu tudo oficialmente. Ele falou, eu sou o herdeiro porque eu sou o único neto do Rebbe anterior, então eu sou o herdeiro dessa biblioteca. Então o dia inteiro não tinha o que fazer, porque o cara deu uma escorregada e o dia inteiro não tinha como tirar, o Tribunal Rabínico não tinha como tirar o livro do museu. Não adianta o Tribunal Rabínico fazer um julgamento, chegar para o museu e falar, olha, vocês têm que devolver o livro porque os rabinos determinaram que você tem que devolver. Aí, para tirar os livros dos museus, precisava fazer uma ação civil. Não tinha jeito. Aí o Tribunal Rabínico do Crown Heights autorizaram a diretoria do Chabad a fazer uma ação civil contra o Berle. Nessa ação civil foi chamada a Rabbanit Chayamushka para testemunhar sobre o pai dela. E ela falou, o meu pai, ele era dos Hassidim. Ele não tinha nada do que era dele, nada era dele. Era tudo dos Hassidim. Ele e tudo que era dele era dos Hassidim. Os juízes ouviram isso e falaram, é isso. Quer dizer, o Rebbe era uma pessoa pública, essa biblioteca é uma biblioteca pública, não é uma coisa que passa por herança. E aí deram ordem para os museus para devolverem os livros do assalto. E aí chegou todo mundo, você recebe, e fizeram uma festa. Então, quer dizer, na prática, às vezes a gente tem que fazer por motivo como esse, que não tem como fazer de outro jeito, e aí tem que ter autorização do Tribunal Rabínico para acionar um Tribunal Civil. E aí, nesse caso, na hora que o Tribunal Rabínico te autoriza, aí já está autorizado pela Torá, tipo. Aí já está valendo. Já está valendo. Shalom Vrahá, agora a nossa pergunta é do Rafinha, de Taubaté. Quando Alexandre o Grande mandou traduzir a Torá para o grego, nossos sábios falaram que esse dia foi um dos piores da história, porque traduziram a Torá. Porém, Moshe mandou traduzir, né? Muito, muito bom, muito obrigado. Olha, nosso querido Rafinha tem perguntas muito interessantes. Dizem nossos sábios que uma das coisas que aconteceu no dia 17 de Tammuz, uma das tragédias que aconteceram, foi a tradução da Torá para o grego. Não foi a pedido do Alexandre o Grande, foi a pedido de outro rei da Grécia, um rei posterior que se chamava Ptolomeu Melech. O Alexandre o Grande, ele estava numa relação muito boa com os judeus. Eu vou contar essa história assim, em resumo. O Alexandre o Grande, na Gemara está escrito Alexander Mokdon, Alexandre da Macedônia, ele começou a lutar contra os persas. Naquela época, o mundo inteiro, onde tinha uma civilização que tinha um dinheiro para pagar o imposto, era tudo Império Persa. E para ele lutar contra os persas, a Grécia era um país pequenininho, tinham cidades-estado, tinha lá Atenas, Esparta, eram lugares pequenos. Ele não tinha como ele lutar contra o Império Persa. Então, ele fez um projeto, uma campanha. Cada lugar que ele chegava, cada povo que ele chegava, ele falava para esse povo, eu vim libertar vocês dos persas. Unam-se a mim, eu vim libertar vocês. Até que ele chegou na Cisjordânia, na época do Sanherib, do rei da Assíria, o rei da Assíria tinha tirado de lá nossas 10 tribos. Mandou eles, vai saber para onde. Colocou no lugar das 10 tribos, colocou os Kutim, que era um povo ruim, sem povo mau caráter. E esses Kutim, eles eram antissemitas, como na história do Bilam, que o Bilam era genocida, né? O Bilam, ele falou, olha, odeie os judeus, né? Por serem judeus, não por motivo... Por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Então, eles eram um povo assim, antissemita. Então, na hora que eles se uniram ao Alexandre o Grande, antes de ele chegar na Judeia, antes de chegar em Jerusalém,
Aí eles falaram, olha, você tem que libertar a gente desses judeus, que eles estão dizendo que essa terra aqui é deles, é Terra Santa, mas o Sanherib deu essa terra para a gente, e eles sempre falam que essa terra é deles, a gente está com medo, então liberta a gente deles, acaba com esse povo. E aí o Alexandre o Grande, ele chega com esse escutim, com todos os povos que estão acompanhando ele até lá. O Shimon HaTzadik, que era o Kohen Gadol, ele sai do Beit HaMikdash com todas as 8 roupas do Kohen Gadol que ele era, e na hora que o Alexandre o Grande vê ele, se prostra na frente dele. O imperador, escutem, surtam. Eles falam para o imperador, esses são os judeus que dizem que a terra de Israel é deles. E o Alexandre o Grande falou, então não tem o que fazer, porque antes de eu ganhar uma guerra, eu sempre vejo essa pessoa aparecer na minha frente. Na hora que ele aparece na minha frente, eu ganho a batalha. Então, aconteceu um milagre muito grande, aí os Kutim foram embora e nos livramos deles. E o Alexandre o Grande, ele queria colocar uma estátua dele dentro do Beit HaMikdash para que ele fosse lembrado dentro do Beit HaMikdash. Aí o Shimon HaTzadik falou que colocar a estátua a gente não pode, mas ele falou, vou pedir para todos os Kohanim que tiveram um filho agora, para chamarem o filho de Alexander, e aí um Kohen vai chamar o outro dentro do Beit HaMikdash, vão chamar de Alexander, você vai ser lembrado dentro do Beit HaMikdash. Então Alexandre o Grande, ele foi muito bonzinho com os judeus. Quem fez os problemas depois foram os outros reis da Grécia posteriores, e um deles era Talmai Amelech. Esse rei Talmai, ele mandou colocar 70 sábios de Israel em 70 torres diferentes, sem que nenhum deles soubesse que o outro também está fazendo isso, e pediu para traduzir a Torá para o grego. Então o motivo disso, coisa boa não era. Nós vemos que depois o Pentateuco, a nossa Torá, se tornou a idolatria dos cristãos. Então o motivo lá era um motivo assim, tipo, eles queriam transformar a Torá num livro de biblioteca, livro grego, traduzir para o grego e... Era um assalto. Exatamente. Quer dizer assim, não era o motivo de Moshe Rabbeinu que ele traduziu a Torá para 70 línguas, 70 idiomas, é que por meio dele traduzir a Torá para os 70 idiomas, que eles eram as raízes de todos os idiomas falados hoje, na hora que você estuda a Torá em português, na hora que você está ouvindo a minha aula, nesse momento você está cumprindo o mandamento de estudar a Torá. Se Moshe Rabbeinu não tivesse traduzido a Torá para 70 idiomas, você só cumpriria o mandamento de estudar a Torá estudando a Torá em hebraico, na língua santa, hebraico clássico. Então Moshe Rabbeinu, ele traduziu a Torá para 70 idiomas e ninguém no nosso povo falava nenhum desses 70 idiomas. Quer dizer, era uma coisa totalmente inútil. Mas por que ele fez isso? O motivo espiritual para trazer a santidade da Torá para esses 70 idiomas, para que por meio disso, em qualquer língua que a gente estudar a Torá, a gente cumpre o mandamento de estudar a Torá, porque todos os idiomas são derivados daqueles 70 idiomas. Enquanto que o Talmai, o motivo dele nós vimos no final o que aconteceu. Eles tiveram que mudar coisas lá, aqueles 70 sábios, e teve um milagre muito grande, que todos eles mudaram a mesma coisa. Aí eles mudaram o nome da Arnevet. A Arnevet é um dos 4 animais que tem um sinal só. Mudaram o nome da Arnevet porque a rainha se chamava, em grego, se traduzisse Arnevet para grego, ia ser o nome da rainha. E aí o rei ia falar, vocês estão chamando a minha mulher de animal impuro. E então eles mudaram algumas coisas. No lugar do Bereshit Bara Elohim, no princípio, Bereshit é no princípio, Bara criou, Elohim, a palavra Deus, só que sendo que esse nível de revelação divina é nível Sefirat Malchut, é Deus oculto na natureza, esse nome aparece no plural. Então, se eles traduzissem literalmente, aí o rei ia falar, olha, o Bereshit, que é o cara grande aí, ou no princípio, ele criou os deuses. Então, eles tinham que inverter, eles tinham que colocar Elohim bara Bereshit, o Deus criou o princípio. Fizeram muitas trocas lá,
Depois essa Torá do grego, ela virou latim, e do latim ela já se tornou a idolatria dos cristãos. Então, o motivo do Talmud Amelech era de tirar a Torá da santidade dela, primeiro transformar isso num livro laico, e posteriormente isso se tornou a idolatria dos cristãos. E, enquanto que o motivo de Moshe Rabbeinu era trazer santidade, o motivo deles era tirar a Torá da santidade. Próxima pergunta do Rafinha, também de Taubaté. Ele pergunta: ouvi uma explicação dizendo que os convertidos são filhos de Avram Avinu e de Sara Imeno. Por eles serem inférteis até os 90 anos, os relacionamentos que eles tiveram se tornaram os Gerim. Muito bom. Então, assim, Avram Avinu, com 99 anos, fez o Brit Milá. Um ano depois ele teve o Yitzhak. Então ele tinha o Ishmael antes, mas Avram e Sará, eles só tiveram Yitzhak. Avram ele tinha já 100 anos de idade. Então, o que acontece? As almas têm raízes. E o Adão e a Eva, eles eram uma alma original, no aspecto masculino e aspecto feminino, e aí começa a ramificação das almas. Essa ramificação das almas, ela pega caminhos assim. Nós temos 600 mil raízes de almas. Dentro dessas 600 mil raízes de almas, que elas são almas matrizes, que elas se ramificam, isso são todas as almas divinas que tem no mundo. Os milhões e milhões de almas divinas são ramificações daquelas 600 mil almas. E aí você fala, tá bom, mas as 600 mil almas, que elas são representadas pelos 600 mil homens entre 20 e 60 anos, homens judeus que saíram do Egito. Então, as almas dos Gerim, qual que é a raiz delas? Aí você entra nesse assunto. Aí você fala, a alma dos Gerim realmente ela é ramificação da alma de Abraão e Sará. Então, quer dizer, alguém que é um ger de verdade, quer dizer que ele está num país que não tinha cruzadas, não tinha inquisição, não tinha mistura nenhuma. Então ele sabe que ela é uma alma judia que caiu no corpo de um goi. Então, um país tipo como os países árabes, que tinha sempre liberdade religiosa, que não tinha lá cruzadas, inquisição e cristãos novos, ou países do leste europeu que as cruzadas não chegaram até lá, tipo a Rússia. Então, num caso desses, a pessoa realmente é uma alma divina que caiu no corpo do goi. Então a gente vai ter o exemplo da Ruth. O país se chamava Moab, eles eram descendentes do Lot, que era uma alma judia que caiu no corpo do goi, de uma goia. Então, no caso desses, vai se aplicar isso, que essa pessoa, então, a raiz da alma dela vai ser Abraão e Sará, que eles são a raiz das almas dos Gerim. Agora, pessoa que se converte aqui no Brasil, aí você pega a estatística, tem várias fontes para essa estatística. Uma vez eu fui rabino de Alphaville, 24 anos atrás, e chegamos lá, o Rabi Zisha Beichmann e eu, chegamos em Santana do Parnaíba, tinha a casa do Anhanguera. E lá tinha um especialista em bandeirantes, estava dando uma aula que a casa do Anhanguera foi feita com taipa de pilão, e nós nos aproximamos. Estava assim, sem o paletó, sem o chapéu, só estava com a kippá, com a camisa, com a barba. Nós dois assim. Aquele especialista em bandeirantes, ele olhou para a gente e ele falou, uau, vocês são judeus? Falei, cara, você é muito inteligente. Todo mundo acha que eu sou muçulmano por causa da kippá preta e da barba, né? Que naquela época tinha o Khomeini no Irã. Ele aparecia de kippá preta de barba, e o presidente de Israel era um esquerdista lá, aparecia sem barba, sem kippá. Então as pessoas achavam que a gente andava de kippá e barba, achavam que a gente era muçulmano. 24 anos atrás, pode ser que até hoje. Então, aí eu falei para ele, você é muito inteligente, né? Nós somos judeus de verdade. Aí ele falou, saiba que, ele era um grande especialista em bandeirantes, ele falou, saiba que todos os bandeirantes de Minas Gerais, eles eram judeus. Todos.
Então você imagina uma região inteira que todos os bandeirantes de lá eram aqueles cristãos novos, porque o que aconteceu naquela época, a Espanha deu um mês para sair. E muita gente fugiu da Espanha para Portugal. Da Espanha você podia pegar um navio para o Líbano, podia pegar um navio para a Síria. Portugal converteram todas as pessoas à força e só tinha navio para a colônia. Não tinha navio para o Império Otomano de Portugal, só tinha para o Brasil. Então eles fugiram para cá. Era o único jeito. Então o português, que era um português que não era judeu, ele vinha sozinho, ele deixava a família dele lá em Portugal, ele vinha para cá, pegava o ouro, voltava para lá. O futuro dele era lá. Agora, a pessoa para colocar uma mulher grávida de 10 crianças dentro de uma caravela que podia se desmontar a qualquer instante para cruzar o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, esse era um judeu. Então, quer dizer, a percentagem de judeus aqui no Brasil é muito grande. 30% dos brasileiros é 70 e não sei quantos milhões de pessoas que são judeus sem precisar se converter. E aí, muitas dessas pessoas, a alma desperta. Ele não tem como provar, porque não tem como montar o quebra-cabeça de 500 anos, mas a alma desperta. Então você fala, pô, por que aqui no Brasil tanta gente quer se converter ao judaísmo e na Coreia ninguém quer se converter? E realmente, né, os mineirinhos, eles aparecem em peso pra gente. Os mineirinhos. Sim. Então tá bom. Essa aqui é do nosso querido Akiva, amigo da ONG também. Ele fala boa tarde. Uma pergunta por Ave. O Caret só ocorrerá quando o casal for judeu? Se um judeu ficar com uma mulher de outro judeu, também ocorrerá o Caret se for um não judeu com uma mulher de um outro não judeu? Então, assim, a proibição de adultério, ela não é uma proibição ligada a Caret. Ela já é ligada à pena de morte mesmo. Tem 3 coisas que a pessoa tem que morrer não fazer. Que seria assim, o adultério, que é a coisa mais grave. Então esse adultério não é só a pessoa ter uma relação com a mulher que é casada com outra, mas também homem com homem, homem com animal, todas essas relações ilícitas que não entra nessa categoria alguém que é judeu que tem uma relação com uma mulher que não é judia e ela sendo solteira, né? Não entra nessa categoria. Entra nessa categoria, tipo, uma relação com uma mulher casada, que é adultério, uma relação entre o homem com o homem, a mulher com o animal, o homem com o animal, irmão com irmã, mãe com filho, pai com filha, todas essas coisas, morrer não fazer. Gilui Arayot, que a Torá chama isso de Gilui Arayot. Aí, nesse caso, assim, a diferença vai ser o que é considerado a mulher do outro para uma mulher que não é judia. Então, um casal, ele é solteiro, ela é solteira, os dois se unem com a intenção de montar uma família. Ou seja, eles não estão passando as férias eles se uniram, eles foram morar juntos porque agora eles decidiram que eles são uma família. Não é o juiz do cartório que vai determinar isso, não é o padre na igreja que vai determinar isso. Pela Torá, ele e ela decidiram que eles são uma família, eles são uma família. Então, se alguém tiver uma relação com ela que não é o marido dela, isso é um adultério. E não importa se essa pessoa é judeu ou não é judeu. Ou seja, assim, na prática, alguém que não é judeu, ele é obrigado a cumprir pela Torá 7 mandamentos. Os 7 mandamentos que ele é obrigado a cumprir, eu sou obrigado a cumprir para ele também. Então ele não pode me assassinar, eu não posso assassinar ele. Ele não pode me roubar, eu não posso roubar ele. Então não pode roubar alguém que não é judeu. Por quê? Ele tem 7 mandamentos. Um dos 7 mandamentos é que ele não pode roubar, então eu não posso roubar ele. Ele não pode me roubar, não posso roubar ele. Agora tem um mandamento, só para dar um exemplo, um mandamento de achados e perdidos na Torá. Um dos 613 mandamentos, que é chamado de Hashavat Avedah. Se eu encontro uma coisa de alguém, eu tenho que ir lá devolver. Isso é dos 613 mandamentos da Torá. Agora, nos 7 mandamentos dos Bnei Noach, não tem esse mandamento.
Quer dizer, se ele encontra a minha carteira, ele não é obrigado a me devolver. Então, vamos dizer, então, aí eu poderia dizer, da mesma maneira, se ele encontra a minha carteira, ele não é obrigado a me devolver. Se ele me devolver, ele é um cara legal. E também, se eu encontro a carteira dele, pela Torá, eu não seria obrigado a devolver para ele, mas se eu devolvo para ele, eu sou um cara legal, estou fazendo uma boa ação. Mas não sou obrigado. Então, o que acontece é que, por causa que existe um dos 7 mandamentos dos Bnei Noach, que não pode fazer adultério, então não importa se a pessoa é judeu, se a mulher não é, porque esse mandamento nós temos em comum com eles. Está nos dois lados. Então, assim, se é um judeu que vai ter relação com uma mulher que não é judia, aquela é esposa de alguém, e o que determina aquela esposa, que ela está vivendo junto com aquela pessoa, eles estão vivendo junto com a intenção de montar uma família. Agora, no caso dos Bnei Noach, tipo alguém que não é judeu, se a mulher decide que ela não quer mais viver com ele, ou com aquele homem, então ela abandona o homem, aí é considerado já que eles não são mais uma família. Enquanto que se ela é judia, e ela é casada, e o marido está em Israel e ela está aqui, ela não pode dormir com ninguém, porque ela é uma mulher casada. Mas o marido está lá, ela está aqui, não importa. Não dá para simplesmente falar assim, você vai para lá, eu vou para cá e tudo bem. E terminou. Para o judeu, ele tem que ter o... Se é judeu, não termina, só termina com o gueto, depois eu vou explicar o motivo disso. Uhum. Agora a nossa pergunta é do nosso querido Emerson, também amigo da ONG. Muito obrigada pelas perguntas, tá? De todos vocês. Ele pergunta, Rav, tive um sonho, o que significa sonhar com lesmas? No meu sonho havia chovido, a terra estava molhada e tinha lesmas. Felizmente não pisava em nenhuma. Muito importante esse detalhe, você não matou as lesmas. Então assim, a Gemara tem um capítulo no Masechet Brachot, no Tratado de Brachot, na Gemara, no Talmud, que fala sobre sonhos. É o último capítulo da Gemara em Brachot. Então ele cita animais, fora 1 ou 2 animais lá que não é um bom sinal se ele sonha com aquele 1 ou 2 animais, que um deles eu me lembro que era um macaco. Agora, os outros são tudo bons sinais. Então, por exemplo, sonhou com cobra, é sinal que ele vai ficar rico. A Gemara fala explicitamente. Sonhou com elefante, é sinal que coisas maravilhas vão acontecer para ele. Então a Gemara traz todos esses detalhes. Então, de uma maneira geral, se sonhou com uma coisa viva, é um bom sinal. Exatamente, a Gemara não traz a lesma. Inclusive, tinha uma pessoa do nosso grupo que ele sonhou com bananas. Aí tá bom, ele me perguntou se eu posso ajudar ele com isso. Aí eu entrei num site de um rabino que fala sobre sonhos em Israel. E uma pessoa tinha perguntado para o rabino, a pessoa sonhou com bananas. Aí ele perguntou para o rabino, o que quer dizer isso? Aí o rabino falou, quer dizer que você tem muita criatividade, porque de noite você começar a pensar em banana, quer dizer, você é um cara que tem muita criatividade. Agradecer a todos os que tiveram a paciência de esperar, né, as suas perguntas serem respondidas. Não deixem de perguntar, que a nossa vida é meia corridinha aqui, mas a gente sempre tem o hábito de fazer isso. A gente volta, tira um dia da semana para voltar em todas as perguntas de vocês, e depois o Rabino faz um shiur respondendo várias perguntas. Então, assim, muito obrigada pelas perguntas, continuem colocando, e vamos ter a segunda parte desse vídeo, vai ter continuação, continuaremos respondendo muitas perguntas aí do grupo, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e tudo de bom. E muito obrigado pelas perguntas, porque até a gente aprende. Yatzlacha, Briut, Panasá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Que tivá v'chatimá tová, לשנה טובה ומתוקה. אמן. כל טוב. כל טוב.